Na aula de hoje, falaremos sobre um tipo bastante especial de espectroscopia de absorção. Ela utiliza da modulação do componente elétrico de uma luz linearmente polarizada, de forma a promover uma absorção diferenciada em determinados tipos de biomoléculas. Estamos falando do dicroísmo circular. Apresentarei como a radiação eletromagnética é modulada em um aparelho de dicroísmo e os principais componentes responsáveis por essa transformação. Na próxima aula, abordaremos o propósito dessa modulação e as principais aplicações da técnica. Primeiro, devemos lembrar que a luz, ou radiação eletromagnética, pode ser compreendida como um campo eletromagnético oscilatório, onde os componentes elétrico e magnético se alternam perpendicularmente, com relação à direção de propagação da onda. A radiação eletromagnética, liberada pelas fontes luminosas já discutidas aqui, por exemplo, as lâmpadas de xenônio, deutério, são do tipo não polarizada. Muitos dos equipamentos espectroscópicos são capazes, por meio de prismas e polarizadores, converter uma luz não polarizada em uma luz linearmente polarizada, ou seja, eles são capazes de isolar uma única direção referente ao vetor do campo elétrico da radiação. Nós já discutimos o funcionamento dos prismas em aulas passadas e sabemos que eles funcionam como um meio de dispersão, transformando a luz policromática, não polarizada, em luz linearmente polarizada, dispersa em seus distintos comprimentos de onda. Quando prismas são agora inseridos em monocromadores, é possível barrar os comprimentos de onda que não são de interesse, por meio de um orifício e alguns espelhos. Um outro tipo de material capaz de polarizar a radiação são os polarizadores, como o ilustrado na figura. Os mais comuns são formados por cristais de calcita lapidados em um ângulo específico, de forma a permitir a separação de uma direção de interesse da radiação. Vejam na ilustração como ocorre o processo de polarização no interior de um cristal de calcita. Para os estudos realizados em dicroísmo circular, é necessário, entretanto, promover uma modulação adicional à radiação linearmente polarizada, de forma a criar o que chamamos de luz circularmente polarizada. Esse tipo de modulação é feita por um dispositivo chamado modulador fotoelástico. Muito bem, uma das formas de compreender a transformação da luz linearmente polarizada em luz circularmente polarizada é imaginar o corte transversal de uma onda e observar o comportamento apenas do vetor do campo elétrico, aqui chamado de E. Vejam a representação desse vetor como uma seta em vermelho dentro do círculo. Compare os vetores referentes à luz não polarizada e linearmente polarizada, para compreenderem que ocorre o isolamento de apenas uma direção do vetor. Como já discutimos que ondas são funções contínuas oscilatórias, a propagação da luz linearmente polarizada fará com que esse vetor oscile ao longo do tempo. Em analogia a um relógio, é como se em um certo momento, t igual a zero, o vetor estivesse na posição meio-dia, mas em um próximo momento, o ponteiro começasse a diminuir de tamanho e desaparecesse. Em seguida, ele começaria a aumentar, mas agora na direção das 6h30, até alcançar seu tamanho original novamente. Observem essa explicação com as ilustrações no canto inferior à esquerda. Esses movimentos ocorrem de forma periódica, em uma radiação linearmente polarizada. Muito bem, isso é obtido através dos prismas contidos no dicroísmo. A próxima etapa será a modulação das fases dessa onda linearmente polarizada, a fim de se produzir uma luz circularmente polarizada, à direita e à esquerda. Os vetores do campo elétrico que representam a luz circularmente polarizada à direita e à esquerda estão ilustrados na representação ED e EE, respectivamente.
A formação da luz circularmente polarizada à esquerda e à direita é possível devido a um dispositivo que modula a fase da onda em 90 graus positivo e 90 graus negativo. Pois bem, para que os conceitos fiquem claros, vou apresentar uma série de vídeos para ilustrar as explicações anteriores. Nesse primeiro vídeo, vocês poderão ter uma ideia mais nítida da propagação de uma onda linearmente polarizada pelo espaço e o comportamento de seu vetor elétrico pela seta em vermelho, quando observado por uma seção transversal que está ilustrado pelo quadrado. No segundo vídeo, poderemos observar o comportamento de uma onda após a modulação de sua fase em 90 graus positivo. Vejam que duas novas ondas surgem, uma vermelha e uma verde. Vocês poderão ver de forma mais clara a diferença de fase de 90 graus entre as ondas pelos vetores na seção transversal, ilustrados aqui pelas setas verde e vermelha. Observe que, quando a seta vermelha está no máximo no eixo Y, a verde está no mínimo do eixo X. Quando duas ondas, uma linearmente polarizada na horizontal, em verde, e a outra linearmente polarizada na vertical, em vermelho, são sobrepostas e apresentam diferença de fase de 90 graus positiva, a resultante será uma onda circularmente polarizada à esquerda, com a cor ciano. Dizemos que é circular à esquerda, pois se pegarmos nossa mão esquerda e colocarmos o dedo polegar no sentido de propagação da onda, ou seja, da direita para a esquerda da tela, vocês verão que os outros 4 dedos dessa mão estarão apontando para o seu rosto. Se você mover os pulsos agora, verá que os dedos estão no mesmo sentido da onda circularmente polarizada. Observem também que a seta resultante em ciano, na seção transversal, está rodando em sentido anti-horário. Vejam agora o que acontece se modularmos a fase da onda linearmente polarizada em 90 graus negativo. A resultante será uma onda circularmente polarizada à direita, como mostrado nesse próximo vídeo. Você pode fazer o mesmo teste anterior, mas agora com a mão direita. Com o polegar apontado no sentido de propagação da onda, você verá agora que seus outros dedos estarão apontando para a tela. Se você mover os pulsos agora, verá que o sentido é o mesmo da onda circular. Veja também que a seta resultante, em ciano, está rodando agora em sentido horário. Pois bem, no último vídeo dessa série, mostrarei as duas ondas circularmente polarizadas juntas. A polarizada à esquerda em vermelho, cujo componente vertical foi chamado de E, e a polarizada à direita, em verde, cujo componente chamamos de ED. Observem que a resultante desses dois componentes circulares dará origem à luz linearmente polarizada novamente, mas agora com o dobro da amplitude, como representado em ciano. Bem, essa radiação circularmente polarizada à esquerda e à direita, que foi modulada pelo aparelho de dicroísmo, será incidida na amostra de interesse a ser analisada. Agora que já temos o conhecimento do que o equipamento de dicroísmo faz com a radiação eletromagnética, vamos passar rapidamente pelos principais componentes desse instrumento. Os principais componentes do dicroísmo estão representados no esquema da parte superior do slide. E na parte inferior, podemos ver como eles se distribuem em um modelo comercial do equipamento. Existe uma fonte de radiação, como ilustrado em amarelo, seguido de um meio de dispersão, aqui representado em verde. O meio de dispersão será um prisma, como já discutimos anteriormente, e produzirá a luz linearmente polarizada. No coração do dicroísmo circular, haverá o dispositivo responsável por gerar a radiação circularmente polarizada à direita e à esquerda, e está aqui representado em vermelho. Esse dispositivo recebe o nome de modulador fotoelástico, e veremos o seu funcionamento em instantes. Bem, como em qualquer tipo de espectroscopia, queremos ver a interação da matéria com a radiação eletromagnética. Dessa forma, o equipamento possui um compartimento porta-amostra que está ilustrado em azul.
Por ser um tipo de espectroscopia de absorção, no mesmo ângulo da radiação incidente, é alocado a fotomultiplicadora para a detecção do sinal vindo da amostra. No desenho, já dou uma dica do que ocorre com a radiação circularmente polarizada após interagir com a amostra. Me parece que uma das componentes está maior que a outra, mas vamos deixar essa curiosidade para a próxima aula. Como vocês podem ver, muitos dos componentes do dicroísmo já foram discutidos nas aulas anteriores, como, por exemplo, a fonte de luz, que comporta uma lâmpada de xenônio, os monocromadores e também as fotomultiplicadoras. Dessa forma, não precisaremos falar sobre eles aqui. Focaremos no principal componente do dicroísmo, o modulador fotoelástico. É ele que é o responsável por alternar a fase da onda linearmente polarizada, dando origem a seus componentes circular à esquerda e à direita. Algum de vocês faz ideia de como essa modulação pode ocorrer? Bem, vamos lá conhecer como ele faz isso. No próximo slide, vocês poderão ver a foto de um modulador fotoelástico. Ele é formado por um material piezoelétrico e um cristal de quartzo, colados um ao outro. Nesse material piezoelétrico, existe um fio acoplado a ele, que é responsável por passar uma determinada quantidade de voltagem. E essa voltagem promoverá vibrações no material, que passará a oscilar em uma frequência específica, aproximadamente 50 kHz. Como o quartzo está colado a esse material, essa frequência de 50 kHz será sentida pela estrutura cristalina do quartzo. O quartzo passará então a ser comprimido e estirado, e aqui é que surge a origem do desvio de fase. Podemos dizer que o quartzo adquire a propriedade óptica de birrefringência, ou seja, ele passará a apresentar índices de refração diferentes de acordo com a direção de propagação da luz. A consequência disso é que, quando o quartzo for comprimido, a radiação linearmente polarizada viajará mais rápido pelo material, e quando o quartzo sofrer estiramento, ela viajará mais devagar. Esses atrasos na velocidade de propagação da radiação pelo quartzo ocorrerá de forma periódica, dando origem às variações de fase 90 graus positivo, 90 graus negativo, aquela que discutimos há pouco. Um outro ponto a mencionar sobre o dicroísmo é que o sinal que será coletado na fotomultiplicadora é muito pequeno e muitas das vezes próximo do ruído. Dessa forma, um amplificador do tipo lock-in é instalado de forma a permitir a detecção dessa pequena diferença do sinal coletado. Esses amplificadores se utilizam de um artifício matemático para amplificar o sinal, com uma frequência de ressonância de 50 kHz, a mesma utilizada pelo modulador para gerar a radiação circularmente polarizada. E para finalizarmos essa parte de instrumentação, vale abordar rapidamente sobre um ponto relacionado à fonte luminosa. Como lâmpadas de xenônio produzem uma grande quantidade de radiação ultravioleta na região conhecida por UV distante, como marcado no slide em amarelo, essa radiação, ao entrar em contato com o oxigênio atmosférico, promoverá transições eletrônicas que darão origem a moléculas de ozônio. Este, por sua vez, poderá comprometer a vida útil dos componentes ópticos do dicroísmo, como, por exemplo, a reflexibilidade dos espelhos. Dessa forma, é rotina substituirmos a atmosfera do interior do aparelho por gás nitrogênio, para evitar sua deterioração precoce. Bem, é isso, pessoal. Na aula de hoje, falamos como a radiação circularmente polarizada é formada em um aparelho de dicroísmo circular e quais são seus principais componentes. Na próxima aula, veremos como podemos fazer uso desse tipo de espectroscopia de absorção. Até lá!